Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, merecíamos receber o castigo, a ira do Senhor. Mas enquanto desconhecíamos ao Senhor Deus, o Senhor nos amou primeiramente. Nos permitiu a misericórdia e fez com que o Senhor Jesus recebesse toda a maldição e o castigo que nós merecíamos. Através do sangue precioso derramado por Cristo, nossos pecados foram lavados para a eternidade. Nos salvou para que não recebêssemos mais o castigo, o destino da perdição. Nós agradecemos por essa graça, Senhor. Nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a imensa graça do Senhor. Estamos aprendendo a sua palavra. Dentro do rebanho santo do Senhor, nós agradecemos pela comunhão que o Senhor Deus nos permitiu. Nós queremos que o Senhor esteja no meio de nós nesse presente momento. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós aqui. Que o Senhor possa nos sustentar através da mão de misericórdia. Que o Senhor Deus possa nos aperfeiçoar a cada momento mais. Senhor, restante das nossas vidas, que o Senhor Deus permita para que nós todos possamos viver para o reino do Senhor Deus, para a sua glória. Senhor, nós pedimos para que conduza e governe sobre nós. Se houver alguém que no meio dentro de nós ainda não tenha compreendido a imensa graça do Senhor, que o Senhor abra o coração dessa pessoa, para que assim possa compreender conjuntamente essa imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu, que é a salvação. Aqueles que estiverem em tentação no coração, aqueles que estiverem no meio da doença, ou quais dificuldades seja, permita a graça necessária para que nenhum deles realmente decaia da sua graça. Senhor, nossas igrejas que estão pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, todos nossos irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles. Que o Senhor Deus possa estar com eles através do seu poder, da sua vontade, conduzindo muitos desses espíritos perdidos para diante do Senhor, para que assim possamos cumprir a sua santa vontade. Senhor, nosso retiro de verão, nosso retiro de inverno, que está para acontecer, que o Senhor Deus permita para que nós todos, nossos irmãos e irmãs, estão reunidos para operarem por esse trabalho. Que o Senhor Deus permita a graça para que nós possamos conduzir muitos dos espíritos perdidos para os seus braços. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária a cada momento. Nos ensine qual caminho que devemos percorrer. Nesse presente momento, a palavra que o Senhor deseja nos ensinar, a vontade do Senhor, o seu plano. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender essa imensa graça do Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Salmos. Palavra de Salmos 121. Salmos 121. Salmos 121. A partir do versículo 1 ao 4. Salmo 121, a partir do versículo 1 ao 4. Vamos ler todos juntos devagar. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Versículo 8, vamos ler todos juntos. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Antes de eu pregar essa palavra, a partir dessa semana, sexta, sábado, domingo, é um tempo curto de 3 dias e 2 noites, mas nós teremos o nosso retiro de outono e nós estamos nos preparando para isso. Então, assim como um dia fosse 1000 anos fosse um dia, o Senhor, Ele está aguardando, tendo a paciência para que todos os espíritos perdidos possam ser salvos. Como aparece segundo Pedro capítulo 3. Então, para que nenhum espírito pereça, o Senhor deseja que todos possam se salvar. Existe este amor do Senhor, a paciência, e é por isso que nós também sabemos que nós também fomos salvos diante do Senhor Deus. Então, mas no meio de nós, muitos dos espíritos que ainda não receberam a salvação estão aqui. Então, são poucos os números de pessoas que receberam a salvação. Até na Bíblia diz que é realmente um pequeno rebanho, não temas. O agrado do Pai realmente conceder o reino dos céus para todos. Quer dizer que o número de pessoas que irão entrar no reino de Deus é bem pequeno. Porque pequena é a porta, estreito é o caminho que leva para a vida. Como em Mateus capítulo 17 o Senhor já nos disse. Em Lucas capítulo 13 também. Ele disse, entrai pela porta estreita. Realmente disse, procurar entrar pela porta estreita, porque muitos buscam, mas não podem entrar por ela. Então, crer, as pessoas creem. Então, creem para poderem entrar no reino de Deus. Mas são mais o número de pessoas que não podem entrar do que conseguem entrar. Então, aparecem muitas palavras assim na Bíblia. Então, é por isso que o Senhor deseja que todas as pessoas recebam a salvação, não deseja que ninguém pereça. Então, mas na realidade, o número de pessoas que realmente recebem a salvação é um número muito pequeno. Então, nesse rebanho tão pequeno, nós temos sido participantes. Como isso é um grande milagre, isso é uma bênção do Senhor Deus. Então, aquele que recebeu a salvação agora é filho de Deus, e agora tem a vida eterna, a esperança gloriosa de poder entrar no reino do Senhor Deus. Nós recebemos a imensa bênção, a honra do Senhor Deus. E é por isso que enquanto nós vivemos este mundo, nós não devemos esquecer. Nós precisamos pensar com profundidade o que devemos fazer, porque está registrado detalhadamente na Bíblia. Não devemos esquecer de forma alguma. Devemos agir nesse trabalho. E se olharmos em Lucas capítulo 15, versículo 7 também, o Senhor, Ele deseja que um pecador que se arrepende e retorna para o Senhor. Realmente o Senhor Ele se agrada mais do que 99 justos nos céus que não tenham que se arrepender. O que o Senhor Deus Ele mais se agrada é que Ele enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz, para apagar os pecados de todo o mundo. Então, um a um espírito por espírito ser salvo, essa é a vontade do Senhor Deus. Então, quando um pecador ele recebe a salvação,
realmente é uma maior graça, uma maior alegria diante do Senhor Deus do que mais 99 justos que receberam a salvação, que estão em alegria. Então, do que eles estiverem festejando. Então, o Senhor se agrada muito mais ver um pecador que se arrepende e torna para o Senhor. Nós todos que recebemos a salvação estamos agradecidos e a alegria é muito bom também. Mas o Senhor, ele se agrada mais ainda para pecadores que estão retornando para o Senhor. E é por isso que nós, para agradarmos a Deus, e nesse trabalho, nós conduzimos esses espíritos perdidos para que recebam a salvação. Então, naturalmente, no dia a dia, em nossa vivência, pela nossa fala, pela nossa vivência, nós fazemos seminários, consultas, muitos, uma vez no ano nós fazemos tantos retiros diferentes de primavera, de verão, outono, inverno. Nós nos preparamos para pregar. E assim, o número de pessoas que receberam a salvação vão crescendo a cada dia. Então, nós estamos em 82 países diferentes, junto com os missionários e pastores nativos, com nossos irmãos e irmãs pregando o Evangelho. Então, todos os dias estamos realmente aumentando em número. Então, esse é o maior trabalho que devemos fazer. E é por isso que nós vivemos este mundo. Como na palavra de Salmo 116, versículo 12, também disse. Então, como realmente pagarei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, nós que éramos pecadores imundos que merecíamos ir para a perdição, o inferno eterno, agora eu preciso pensar como é que eu vou pagar essa graça que o Senhor tem me feito? O que darei eu ao Senhor? Porque eu vivo uma vida para recompensar ao Senhor agora. O que é recompensar ao Senhor? Quer dizer que eu, pecador imundo, que merecia ir para o inferno, o Senhor, ele passou por toda a dificuldade, por toda a maldição que eu merecia sofrer. Através dessa graça. Quer dizer que pela graça do Senhor nós compreendemos essa palavra, recebemos a salvação. O Senhor Deus não nos abandonou depois de salvos como órfãos, mas ele nos conduz até o reino dos céus, ele nos protege. Então, toda essa graça do Senhor Deus, como é que eu irei retribuir? Então eu não devo esquecer essa graça a nenhum momento. Então, para retribuir essa graça, nós estamos vivos. Não devemos esquecer. Mas em momentos nós esquecemos essa graça do Senhor Deus. Não lembramos qual é essa palavra do Senhor. Pode ser que nós vivamos para nós mesmos. E isso com certeza é algo errado diante do Senhor Deus. É por isso que para podermos retribuir essa graça do Senhor Deus, essa graça que temos recebido, como que nós iremos retribuir? Então, essa graça que eu recebi, realmente eu não consigo retribuir completamente, mas eu, mesmo em coração e carne, espírito fraco, eu irei retribuir ao Senhor, viverei para o Senhor. Mesmo que eu não consiga pagar tudo, eu preciso viver para recompensar ao Senhor. Para retribuir essa graça que nós recebemos, nós realmente somos fracos. O tempo que nós recebemos também é muito curto. Mesmo que morramos 100 vezes para o Senhor, nós não temos como pagar toda essa graça que o Senhor nos deu. Mesmo que eu não consiga morrer 100 vezes, pelo menos uma vez eu tenho que viver para o Senhor. Como em Romanos, capítulo 14, versículo 7, 8, disse que realmente não existe nenhum entre nós que viva por si ou morra por si. Então, se viver é para o Senhor, se morrer é para o Senhor. Por isso que viver ou morrer nós somos do Senhor. É por isso que fostes chamados. Então, Cristo Jesus, ele quis se tornar o Senhor dos vivos. Então, não existe ninguém que viva por si. Não existe ninguém que morra por si. Então, isto é o normal. Mas o que é que vocês pensam? Será que vocês pensam, isso é correto? Vocês acreditam que isso está certo? Então, realmente não existe ninguém que viva por si. Então, se você vive por si e morre por si, isso é maldição. Isso não existe realmente nenhum valor. Então, não existe ninguém que viva por si ou morra por si. Se é para viver, é para o Senhor. Se é para morrer, também é para o Senhor. Então, nós podemos ver que nossos irmãos, realmente das igrejas primitivas, eles fizeram assim.
Se é para viver, eles vivem para o Senhor. Se é para morrer, eles morrem para o Senhor. Tem muitas pessoas que assim fizeram. É por isso que viver ou morrer, nós somos do Senhor. Como em 1 Coríntios, capítulo 6, realmente vós fostes comprados com preço. Vós já não sois vossos, mas dei glórias com vosso corpo agora ao Senhor. Então, através do sangue precioso do Senhor Jesus, que derramou por nós, nós fomos comprados com grande preço. Então, agora já nós não somos nossos. Eu fui comprado com preço. Meu corpo, meu espírito, tudo é do Senhor. E é por isso que agora com este meu corpo eu preciso dar glórias ao Senhor Deus. Viver ou morrer. Então, agora eu glorificar ao Senhor Deus. Isso não é algo especial. Isso é a coisa mais normal que existe. E se não, isso é o anormal. Nós nos referimos à nossa vida nessas palavras. Nós precisamos observar a nós mesmos nisso. Será que se eu viver ou morrer, tudo isso eu faço para a glória do Senhor Deus? Como em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, já disse, realmente tudo que comer ou beber, tudo que façais, faça para a glória do Senhor Deus. Então, toda a nossa vivência é para o Senhor. Perdão, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, assim diz. Então, realmente, é comida ou bebida, o que quer que façais para a glória do Senhor Deus. Como em Romanos capítulo 3, versículo 23, também já disse, todos os homens pecaram. É por isso que decaíram da glória de Deus. Então, realmente, um homem que tem pecado não tem como ir para a glória de Deus. Então, tudo que vai contra a glória do Senhor Deus é pecado. Então, é por isso que nós todos, agora cristãos, que recebemos a salvação. Antes, nós não vivíamos realmente no pecado, não podemos voltar para essa vida. Então, é uma vez ou duas vezes na semana nós nos reunimos, louvamos, ouvimos a palavra, e dou alguns trocados, realmente como a minha oferta, e eu vivo do jeito que eu quero. Então, onde já se viu realmente uma hipocrisia igual a esta? Então, é um falso cristão, é um falso realmente cristão, não podemos ser assim. Então, se nós cremos conforme a Bíblia, precisamos viver conforme a Bíblia, para assim irmos para o reino dos céus conforme a Bíblia. Então, toda essa graça aqui, essa fé que nós temos, nós precisamos conseguir evidenciar. Então, neste mês também, então, olhando para realmente na palavra, dizendo realmente eu mostrarei a minha fé através das obras. Como em Tiago, capítulo 2, versículo 17, ele já disse, realmente você tem a fé, mas eu tenho a fé e as obras. Você tem fé, mas não tem obras. Então, uma fé que não tem obras, como é que você vai manifestá-la? Então, assim como um corpo realmente sem espírito está morto, é uma palavra que se expressa realmente de forma exata. Então, a fé sem obras é morta. Então, é por isso que nós temos a verdadeira fé, porque nós recebemos a salvação. O Senhor, Ele está dentro de mim. E eu agora vivo junto com o Senhor. Então, quando quer que o Senhor venha, realmente eu estou preparado para me encontrar com o Senhor, para viver a eternidade do reino dos céus junto com o Senhor. Se eu tenho essa fé, a minha vida precisa mudar. Então, agora, uma pessoa que vai para o inferno vai viver igual uma pessoa que vai para o inferno? Não pode ser assim. Nós precisamos pensar nisso de forma realmente bem séria. A nossa vida não é uma vida religiosa. Tá, as pessoas, elas vivem muito bem uma vida religiosa, mas isso não é uma vida religiosa. Então, nós também, cristãos, realmente passando um momento de nos tornamos religiosos. Nós não devemos ser assim. Então, nós, na realidade, precisamos ter essa palavra dentro do nosso coração. Precisamos colocar em prática nossas vidas. E é por isso que assim fazemos a vivência de agradar ao Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ele já disse, realmente, eu viver ou morrer, realmente quer ser presente ou ausente. Realmente eu faço isso para agradar ao Senhor Deus. Então ele foi até decapitado por conta desse evangelho. Então, o que o Senhor ele mais se agrada é que o pecador
que estava longe do Senhor Deus, ele ser conduzido para diante do Senhor Deus. Esse é o trabalho que os cristãos podem fazer. E também nesse retiro de agora, não é pensar, todo mundo vai se esforçar. Eu não preciso fazer nada, porque temos pastores, evangelistas, diáconos, anciões, todos eles vão fazer muito bem e eu não preciso me esforçar. Claro, você não precisa se esforçar, os outros podem se fazer, mas será que esse é um comportamento, uma atitude certa diante do Senhor Deus? O Senhor, será que ele diz, tá bom, você não precisa fazer porque muitos fazem por ti? E o Senhor vai dizer, não, você pode ficar parado, é isso? Não. Nós precisamos pensar, se eu não o fizer, realmente quem fará? Então isso é você ter a mentalidade de dono. Isso é algo exato. Quando nós realizamos o retiro, realmente 10.000 pessoas se reúnem. Tem pessoas que não se reúnem uma vez, participam uma vez, tem pessoas que participam realmente diversas vezes para estarem em serviço, usando, cooperando em tudo. Então, realmente, para que muitos espíritos possam receber a salvação. Então, dessa vez também muitas pessoas ligam, mandam mensagens, então, dizendo para mim, pastor, eu quero conduzir essas pessoas, eu quero pregar para tal pessoa, por favor, ore por mim. Então, eles entram em contato comigo. Então, quando nós temos esses tipos de irmãos e irmãs, tem outros que não têm interesse nenhum. Tem outros que dizem, mesmo que eu não faça. Então, se tiver pessoa somente com esse tipo de coração, ninguém pode receber a salvação. Não ora, não tem o coração de pregar. Então, todo tempo, todo o coração de se esforçarem, eles não têm. Eu disse uma palavra dessas realmente no tempo do retiro. Então, nós recebemos a salvação, nos esforçamos e dedicamos. E assim, realmente, o número de pessoas que vão para o inferno vão reduzir muito mais. Eu acredito que era um estudante. Ele foi e desenhou o meu rosto. E ele colocou a minha fala. Realmente dizendo que quando um salvo, ele se dedica, se esforça. Realmente di- é, diminui o número de pessoas que vão para o inferno. Então realmente foi muito gracioso ver esse desenho dessa criança que eu deixei pregado realmente no meu escritório. Então, aquele pequeno estudante, será que ele somente só escreveu? Não. Eu acredito que o restante da vida dele ele vai viver desse jeito, conforme essas palavras. Então, para nós reduzirmos o número de pessoas que vão para o inferno, nós precisamos nos esforçar. Eu tenho uma coisa que no exército nós falamos, quando você soa bastante no treinamento, você derrama menos sangue na guerra, não é? Não é por isso que nós agora realmente temos, não é, pode ser que não seja possível conduzir muitos espíritos como no do retiro de verão, então, mas realmente nós iremos pregar o evangelho, nós iremos ouvir. Então, nós vivemos uma vida de retribuir essa graça do Senhor Deus, aparece diversas vezes na Bíblia. E a palavra que nós conhecemos muito bem, como na palavra de Salmos 118, versículo 17. Vocês lembram dessa palavra? Vamos recitar todos juntos? Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Do que adianta vocês só saberem essas palavras? Me desculpem, mas precisamos saber, memorizar, ter essa palavra em nossos corações. Com grande profundidade. Eu não vou morrer. Então eu preciso estar agradecido que eu estou vivo. Então, todos os dias pela manhã, quando eu acordo, eu agradeço a Deus, dizendo: Senhor, agradeço por ter permitido essa graça, por eu ter nascido, por eu ter acordado. Por favor, permita essa graça para que eu possa viver para diante do Senhor Deus. Acredito que muitos fazem essa mesma oração. Nós temos um objetivo de vida, nós sabemos por que estamos vivos. Agora eu não morro, mas eu estou vivo. Seja que é para ganhar dinheiro, ou é para fazer alguma coisa que me traz conforto. Então, nós não estamos aqui para fazermos as coisas que nós desejamos. Mas se nós perguntamos,
Realmente pessoas que receberam a salvação. Será que é melhor nós vivemos uma vida longa neste mundo? Ou será que uma pessoa que recebeu a salvação é ir logo para diante de Deus? Não vão responder? Então é melhor morrerem logo ou viver uma vida longa, próspera neste mundo? Então, e as pessoas devem perguntar, nossa, pastor, por que você está fazendo perguntas tão confusas assim? Mas, se nós perguntamos para o apóstolo Paulo, ele mesmo disse, eu adoraria, poderia ir para diante do Senhor Deus logo. O que eu mais desejo é ir para diante do Senhor Deus, é ter esse coração de ir para o Senhor. Eu queria ir logo para diante do Senhor Deus. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, quando ele diz que vai morrer, então tem pessoas que têm medo, tem pessoas que pensam que isso é algo terrível. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, mesmo que neste mundo exista algo bom, algo divertido, se você for para diante do Senhor Deus, nós não sabemos realmente quão bom vai ser na realidade. Então, realmente, os anjos celestiais estarão realmente nos dando as boas-vindas. Então, a minha casa, não é neste mundo. Então, os anjos me chamam lá dos céus. Então, eu agora não tenho o coração de querer estar neste mundo. Então, realmente, muitos dos anjos estão me chamando para ir para o reino dos céus. Então, eu não tenho o coração de querer ficar neste mundo. Então, se eu estiver em sofrimento, tristeza, eu quero ir para diante do Senhor Deus. Mas se eu estou realmente em paz, prosperidade, eu falo, eu queria ter uma vida longa, saudável. Todas as pessoas pensam desse jeito, todas as pessoas do mundo pensam desse jeito. Mas nós cristãos, realmente é 100 vezes melhor irmos para diante do Senhor Deus. Claro, porque realmente toda a tristeza, dificuldade deste mundo vai acabar. Não precisamos ver este mundo terrível novamente. Quando nós formos para diante do Senhor Deus, quando eu leio a palavra de Apocalipse, então, realmente o Senhor já disse, realmente vê, existe um novo céu e uma nova terra. Então, o Senhor, Ele está conosco, Ele realmente enxuga as nossas lágrimas. Para que jamais não haja mais o sofrimento, realmente o derramar de lágrimas. Os anjos celestiais estão conosco, realmente junto com o Senhor, para sempre. Então, isso nós podemos dizer que é a glória de Deus. Então, a glória de Deus é algo inimaginável para nós no presente momento. O reino dos céus é assim, o assado. Não é algo que é possível nós expressarmos com as nossas palavras. Então, é por isso que os santos que foram primeiro, todos eles estarão esperando por nós. Então, mas nós não estamos aqui neste mundo esperando viver uma vida neste mundo. Nós precisamos ter um objetivo exato para vivermos neste mundo. Se eu tenho um objetivo exato, eu vou viver uma vida longa. Então, qual é o objetivo de vida? Se é para viver, é para o Senhor, para a vontade do Senhor Deus, para pregar o Evangelho, para agradar a Deus. Então é por isso que o Senhor Deus realmente também já disse. Apóstolo Paulo já nos disse, realmente para se quer presentes, ausentes, realmente vivamos ou morramos, nós vivemos para o Senhor, porque tudo vai ser revelado ante o tribunal de Cristo. Como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Realmente quando Cristo ele vier, realmente primeiramente estaremos ante o tribunal de Cristo. E assim vai ser um tempo para calcular realmente como vivemos diante do Senhor Deus. Então, antes de recebermos a salvação, todos os meus pecados, todas as coisas que eu fazia bem acabaram. Agora tudo vai começar novo. É isso que vai ser calculado. Então, tudo que eu vivi seguindo conforme o bem e o mal, então, quer dizer que é um pouco diferente do bem e do mal, da moral que estamos falando. Mas, fazer as coisas boas neste mundo, eles dizem que é o que? Ajudar os outros, caridade, boa prática. Então, e a coisa má é você fazer, ferir outras pessoas, coisas ruins. Então, mas diante do Senhor Deus, o bem e o mal não é isso.
bem ou mal é a diferença de você viver conforme o Senhor ou não. Você vive para a carne ou conforme o Espírito? Porque viver pelo Espírito é o bem. Viver conforme a carne é o mal. Então, realmente, como é que você viveu diante do Senhor Deus? É isso que nós precisamos pensar. Então, de qualquer forma, então qual é a forma? Nós iremos todos para diante do Senhor Deus. Então, tem pessoas que realmente podem partir logo, tem outras pessoas que vão demorar um pouco mais para partir. Este mundo não é um lugar para vivermos para a eternidade. Então, não existe um lugar para estar, para vivermos até o fim neste mundo. Então, já aparecem todas as palavras da Bíblia. Então, nós estamos vivendo neste mundo, e este mundo onde nós somos peregrinos e forasteiros. Então, o peregrino, ele só fica aqui por um tempo e vai embora. Então, seja num hotel, ou seja numa tenda, onde quer que seja, depois ele precisa partir. Então, seja que nós vivemos em paz neste mundo, em conforto ou em sofrimento. Então, neste mundo não é um lugar onde viveremos uma vida longa, mas a nossa longevidade já está determinada diante do Senhor Deus. Então, isso quer dizer que nós todos realmente precisamos cumprir isso dentro de nós. Então, todos os santos que foram adiante de nós, todos eles viveram dessa forma. É por isso que o que eu desejo pregar dessa maneira é que nós precisamos nos preparar para esse retiro, para pregar para os espíritos perdidos, qual seja a maneira conduzi-los para a salvação, para que ouvirem o evangelho. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, se ela fica de boca fechada, não prega o evangelho, não tem um coração de evangelizar, o que que acontece? Ninguém pode receber a salvação. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Então, como crerão se não ouviram? É por isso que não é porque eu sou inteligente ou sou esperto que eu recebi a salvação sozinho, não. Alguém orou por mim. Alguém pregou para mim. Alguém me ajudou. E é por isso que eu pude receber a salvação. E é isso que nós precisamos fazer. É por isso que nós não morremos, estamos vivos, para anunciarmos as obras que o Senhor tem feito. Então o Senhor ele já disse, realmente todos aqueles que temem, realmente venham ouvir. Anunciarei as coisas que o Senhor me tem feito. Eu tenho os trabalhos que o Senhor me tem feito. Ele enviou seu Filho unigênito para morrer por mim, derramou o seu sangue pelos meus pecados. O Espírito Santo, ele veio e cumpriu esse grande trabalho pelo meu Espírito. É isso que eu preciso pregar. Então, se eu fico sozinho dizendo, eu tô muito bem. E se for um pouquinho eu consigo pregar para a família, mas é pregando para a família que todos eles vão receber a salvação? Não, não é assim. Realmente, eu já disse que é para você pregar, crer em Cristo, Jesus, e assim, tu e a tua casa será salva, não é? Mas não é somente você. O Senhor está dizendo que existe a família. Então, os filhos, as filhas, irmãos, irmãs, parentes. Ter o coração para pregar o evangelho para eles é algo natural. Então, quando nós estamos pregando o evangelho para a Mongólia e vemos por que na Mongólia nós conseguimos pregar tão bem, é porque na Mongólia, realmente os missionários dizem que eles estão muito alegres por ter vindo a missão à Mongólia. Eu pensei, será que é verdade mesmo? E na Mongólia realmente bate a tempestade de areia, e no verão, e no inverno geralmente desce até menos 20, menos 30. E dizem que por volta de quase 5 milhões de gados morreram realmente na Mongólia por conta do frio. Mas, realmente, os missionários, eles pensam e estão em alegria por terem ido para evangelizar ali. Eu pensei, será que isso não é uma expressão muito forçada? Mas depois que eu observei para eles, eu vi que isso era verdade. Então, por quê? A carne, claro que pode ter umas dificuldades, mas estão evangelizando tão bem. Estão na Mongólia.
Então você vai para o meio da rua para pregar o evangelho. Realmente você anuncia para as pessoas dizendo: "Ah, venham". Então, pense bem, na Coreia, se nós fizermos assim no meio da rua, evangelismo no meio da rua, as pessoas vão vir? Ninguém vem. Mas lá na Mongólia, as pessoas, elas vêm, participam. Nós podemos ver como as pessoas são simples. E também, quando ouvem a palavra, recebem a salvação muito bem. Então, quando recebem a salvação, seja nós ou essas pessoas, realmente fica muito bom. Não sabemos como realmente uns aos outros nós compartilhamos o coração. Então, um dos nossos missionários que foi para a Mongólia, então não deu nem alguns dias que ele voltou e ele disse que queria ir logo. Porque ele ficou lembrando do rosto dos irmãos e irmãs. Então, daqui a alguns dias ele vai se encontrar com eles novamente. Mas eles vieram, todos seguiram o pastor até, o missionário até o aeroporto e deram tchau quando ele estava vindo para a Coreia. E ele quer agora muito voltar novamente. Então, tem outros que levam o pastor até o interior da Mongólia para pregar o evangelho, porque eles se lembram dos seus familiares que ainda não receberam a salvação. E assim inicia a igreja não para de crescer. Então o Senhor disse: Tu e a tua casa será salvo. Então, quando eu recebo a salvação. Mas tem pessoas que se esforçam para pregarem para a sua família, mas tem pessoas que não têm interesse para pregar para os outros. E isso também é um problema. Me desculpem, mas enquanto você está vivo neste mundo, seja sua família, seja seus parentes, claro, vocês existem, não é? Mas quando formos para diante do Senhor Deus, toda essa relação familiar desaparece. Seja a sua família recebendo a salvação, outra pessoa recebendo a salvação, na realidade é tudo igual diante do Senhor Deus. Então, enquanto nós estamos neste mundo, então ter a família é algo natural, isso é algo natural que o Senhor Deus permitiu. Mas pregar para a família, as pessoas têm tanto afeição, mas quando dizemos para pregar para outras pessoas que não têm relação com eles, não tem interesse nenhum. Então, isso, ao ver do Senhor Deus, também não é certo. Então, qual seja a forma? Dessa vez também no retiro. Então, vamos todos orar e se esforçar para que muitos espíritos recebam a salvação. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Versículo 5. Vamos ler todos juntos. Cantai ao Senhor, porque fez grandes coisas. Sabei-se isto em toda a terra. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Então, por que é que nós louvamos, cantamos ao Senhor? Porque Ele fez coisas grandiosas? O que é essa coisa grandiosa, que é maravilhosa? Hoje já se viu algo mais maravilhoso do que um pecador que estava indo para o inferno agora ir para o céu? É fazer anunciar por todo o mundo. Então nós precisamos pregar isto. Então esse grande trabalho do Senhor Deus, admirável que Ele fez. Então nesse tempo também nós todos precisamos dar o nosso tempo, nós precisamos nos planejar para pregar para as pessoas que receberam, que estão ao nosso redor, para que muitas pessoas possam receber a salvação também. Dessa vez, no local do retiro também, nós temos um tempo que está reduzido. Então, antes nós éramos 4 dias e 3 noites, mas estamos reduzindo para 3 dias e 2 noites e estamos testando dessa vez. Então, por reduzir um dia, o tempo, tem pessoas que gostam, porque reduziu. Então, antes nós começamos no dia anterior, mas já estamos começando. Vamos fazer mais uma vez à tarde, no terceiro dia. Antes era 4 dias, porque no primeiro dia nós já começamos pela noite, mas vamos tirar esse sermão da noite e passar para o terceiro dia, que era o último dia anteriormente, e tinha somente a palavra pela manhã, vai ter pela manhã e pela tarde.
Então, agora nós iremos testar. Então, é um tempo curto, mas eu peço para que muitos irmãos possam orar para que muitas pessoas recebam salvação, porque vai ser sexta, sábado e domingo. Então, agora, como nós lemos essa palavra, vamos voltar novamente. Salmos 121. Salmos 121. Versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, quando eu olho para essa palavra, nos traz realmente uma grande emoção. Então, realmente, eu preciso levantar os meus olhos para os montes. O que eu vou ver ali nos montes? Então, meu socorro, de onde virá? Então, meu socorro, será que está vindo lá dos céus, das montanhas? Não, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, realmente, nós, continuamente, estamos aprendendo sobre a palavra do Senhor Deus, de permanecer no Senhor. A vivência de estar no Senhor. Como em João, capítulo 15, versículo 3 e 4, o Senhor já disse que vós já estáis puros, já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Agora está em mim e eu estou, e eu em vós. Então nós agora somos limpos pela palavra do Senhor, porque quando nós temos a fé nessa palavra do Senhor Deus, esse pecado imundo agora, ele é purificado. Agora o nosso coração vai se purificando também diante do Senhor Deus. Então agora nosso espírito, nosso coração se tornou puro diante do Senhor Deus. Então o Senhor está dizendo para nós, estamos no Senhor, e assim o Senhor está em nós. Então eu no Senhor, o Senhor em mim. Assim como um ferro entra no fogo, e o fogo entra o fogo no ferro e o ferro no fogo. O que é isso? É o ferro de fogo? O fogo de ferro? Como nós podemos dizer? Um se torna um só. Então isso quer dizer que eu e o Senhor não podemos ser separados. Como é que você separa a videira e os ramos? Não tem como. Então, a videira não tem nenhum valor se não tiver os seus ramos. Porque não tem como frutificar. E os ramos também é inútil sem a videira. Então quer dizer que eu, nós e o Senhor realmente estamos numa relação realmente que não inseparáveis. Então quer dizer que desde o momento que recebemos a salvação, eu estou no Pai e o Pai em mim. Então nós saberemos disso. Após recebermos a salvação, quer dizer que o Senhor está em mim. Quer dizer que eu creio e eu sei que o Senhor está em mim. Tá, agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo, o meu pecado já morreu, eu já acabou, o meu homem antigo acabou, agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se eu recebi a salvação, o Senhor está em mim como uma nova vida. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, eu dentro do Senhor, o Senhor dentro de mim. Então, em primeiro momento, é uma palavra difícil para nós compreendermos. Esse é um mistério, esse é um segredo. Então, após o casamento, o noivo e a noiva se tornam um só. São um casal, não são dois, mas um só. Então, se tornarem um, significa que estão ali dentro em união. Quer dizer que eu e o Senhor agora estamos em união. Agora em vida, na palavra, pelo Espírito Santo, nós nos tornamos um só. Então agora se tornaram um só, isso é um segredo. Então eu realmente aprendendo sobre essas palavras de a vida no Senhor, eu penso muitos momentos, eu no Senhor e o Senhor em mim. É inseparável, eu e o Senhor. Então realmente uma pessoa quando ela dá a luz aos seus filhos, será que vai deixar o seu filho ali jogado? Não. Abraça, dá de comer, protege, alimenta.
Então, quando eu vejo o reino animal, sempre quando eu tenho tempo eu assisto. Até os animais, realmente eles amam demais os seus filhotes. Então, realmente, quando um outro animal vem para atacar o seu filhote, eles lutam dando a vida. E assim protegem, alimentam, treinam. Até os animais o fazem assim. Então, o homem realmente ele realmente também tenta proteger os seus filhos viverem realmente cuidando da sua criança, não é? Mas como o Senhor ele faz por nós também? Será que o Senhor ele diz para mim: "Ah, tá bom, você pode se esforçar aí que nós vamos nos encontrar nos céus e é isso, tá bom?" Não. Ele não nos abandonou. O Senhor ele nos ama tanto. Como em Mateus capítulo 10, realmente o Senhor ele conta até os fios dos nossos cabelos. Então, e não somente os fios dos meus cabelos, mas ele sabe toda a minha situação melhor do que eu. Então, agora eu creio e dependo porque o Senhor ele conhece toda a minha situação. E ele realmente há de me levar até o fim. Então, quer dizer que eu dentro do Senhor e o Senhor dentro de mim. Então, agora eu creio no Senhor, o Senhor me ajuda. Então, pense bem, realmente isso não é uma teoria, isso é a verdade. Se você crer, vai acontecer de forma exata. Como em Salmos 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Não quer dizer que vai vir dos montes, das montanhas. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então vem do Senhor Deus que criou os céus e a terra. Ele é a minha ajuda. E é disso, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Do povo de Israel que foi escolhido pelo Senhor Deus. Então, por fim, através do Senhor Jesus, eles se tornaram um exemplo, a imagem de todos os salvos. Isso mostra como que o Senhor ele nos amou e protegeu. É por isso que para todos aquele que protege Israel, realmente ele não dorme. Ele não está dormindo. E ele nem tosquenejará. Então nós precisamos crer nessa palavra. E no versículo 7 disse, até o versículo 7 e 8, ele diz: O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, quer dizer que guardar a minha entrada e saída, quer dizer que eu entrando ou saindo. Toda a minha vida vai ser protegida pelo Senhor. Ele não simplesmente me deixa ali. Todas as coisas que eu faço bem ou faço mal, Ele está vendo todas as coisas. Então, o Senhor, Ele jamais tira os seus olhos de nós. Então, vamos procurar algumas palavras da Bíblia. Vamos procurar Salmos 115, versículo 15. 115, 15. Versículo 15, vamos ler todos juntos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Tá, aqui ele diz: Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra, todas as coisas, todo o universo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio era Deus e criou todos os céus e a terra. Então, realmente, nós somos benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Quer dizer que este Criador é o meu Pai. Isso não é um conto de fadas. Isto é a verdade. Esta é a palavra de Deus. E é por isso que eu estar dentro do Senhor, quer dizer que agora eu tenho essa promessa, esse amor do Senhor, essa proteção do Senhor Deus que está dentro de mim. Então, quando eu recebo a salvação, antes de eu receber a salvação, eu vivi uma vida sem relação com o Senhor Deus. Então, mas agora, após recebermos a salvação, vivemos dentro dessa promessa de Deus. Como é uma grande milagre diante do Senhor Deus. Então, vocês sabem muito bem, realmente, o pinguim, por exemplo, ele dá a luz realmente do seu ovo, realmente no gelo, e se deixar no gelo, vai morrer. É por isso que eles põem onde? Sobre o pé e vão levando até que realmente ele possa crescer. Então a noiva, a fêmea e o macho, eles vão trocando, revezando tempos e tempos para chocar este ovo. Alguém os ensinou a fazer assim? Então, o que acontece se eles acordarem? Então, se ele cair ali, vai para o gelo e vai morrer. É por isso que o macho vai e fica mantendo, chocando. Coloca sobre o pé e fica chocando. Não consegue ir para lugar nenhum, porque fica chocando. E a fêmea vai ganhar dinheiro. Ela vai realmente na praia, traz a comida e ela vomita para alimentar o filhote. Então não sabemos se são centenas ou milhares, é um número tão gigantesco. Como é que encontra os seus filhotes ali? Então isso também é algo realmente incrível. Então eu não sei se eles sentem o cheiro dos seus filhotes, mas eles encontram novamente. Então, pinguim mamãe, pinguim papai, eles se encontram e alimentam e depois trocam. Aí agora o pai vai ganhar dinheiro e a mãe fica chocando ou cuidando do filhote. Depois o pai traz a comida e vai, vomita e alimenta o filhote. Então, a fêmea e o macho, para criarem esse filhote, realmente é incrível. Eles não abandonam o filhote em qualquer lugar. Então, quando vem realmente aqueles outros pássaros para tentarem comerem desse ovo deles, realmente eles lutam para protegerem. Mas e os homens? Amam mais ainda os seus filhos. O Senhor ele nos ama realmente centenas, milhares de vezes muito mais. Nos iremos encontrar com o Senhor realmente somente no reino dos céus? Não, o Senhor ele já disse que ele conta até os fios dos nossos cabelos. O Senhor ele cria até as aves realmente que vivem, que voam, os pássaros dos céus. E os lírios do campo, o Senhor ele os alimenta, o Senhor os veste. Então, e vós? Realmente, ó, voz de pouca fé, realmente, por que não crês que o Senhor realmente os manterá nessa vida? Então, Jesus, ele é igual realmente, seja agora ou ontem, hoje ou amanhã. Então, agora o Senhor que agora está em espírito comigo, o Senhor que estará comigo para a eternidade no reino dos céus, é o mesmo Senhor. Então, eu creio que o Senhor me salvou no passado, mas o Senhor que estará comigo hoje, que irá me proteger, que me conduzir, por que eu não consigo crer nele? Quando está só um pouquinho de dificuldade, já fica preocupado, desolado, da tristeza, não sabe nem o que fazer mais. Mas por que é que você não consegue crer que o Senhor está contigo? Qual é a preocupação? Deixe todas as suas preocupações para o Senhor. O Senhor, ele sabe todas as nossas coisas. Então, se nós vivemos somente conforme a vontade do Senhor Deus, como nós já pregamos realmente no domingo passado, então, se assim fizermos, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui tem um requisito. Então, quando nós cremos na palavra do Senhor Deus, agimos conforme a palavra do Senhor Deus, o restante, o Senhor, ele já disse que irá se responsabilizar. Como é que vocês querem fazer uma coisa dessas? Ah, Senhor, eu vou deixar a sua mochila e você me dá a sua mochila. E assim, é a troca que é feita. Então, isso é a paz. Realmente seja viver ou morrer.
E é por isso. Realmente é uma pessoa que é abençoada pelo Deus, o Criador. Será que isso é algo simples? Então, um filho nasceu como príncipe, nasceu filho do rei. Ele tem toda a proteção do rei. Então pensa bem, o filho do presidente, se ele não se cuidar, é que ele causa problemas, não é? Então, antigamente, quando nós perguntávamos para os estudantes na escola, o que você quer ser quando crescer? Todos eles diziam, eu quero ser presidente. Não, mas presidente é uma tristeza, é difícil. Eu agradeço muito a Deus por não ter sido presidente. Claro que mesmo que alguém peça para mim ser presidente, eu não vou ser presidente. Então, se você for para o presidente, depois você sai da presidência, você vai para a grande casa, né? A escolinha ali do lado, não é? Então, olhem só, isso é uma tristeza, uma dificuldade. Então, até o imperador James, ele, quando estava governando, ele tinha com tanta dor de cabeça. Ele trocou a sua vestimenta para esfriar a cabeça, saiu do seu castelo, foi para a montanha caminhar. E enquanto ele estava caminhando por lá, ele ouviu alguém realmente cantando. E ele chegou perto, era um senhor de idade, realmente com o seu moinho, e moendo alguma coisa e cantando. Dizendo às pessoas do mundo, mesmo que não me invejem, eu também não vou invejar as pessoas do mundo. Então, a graça do Senhor, quando eu lembro dessa sua graça, o cantor de aleluia realmente, automaticamente, sai de mim. Então, realmente, ele estava dançando ali. Então, o rei James, isso é o fato real. Eu não estou criando essa história, entenderam? Então, ele teve tanta inveja daquele senhor de idade. Ele chegou perto, e o senhor de idade viu um homem chegando perto dele. E ele ficou com vergonha, ficou parado, em silêncio. E o imperador James perguntou a ele. O senhor de idade nem sabia se ele era o imperador ou o quê. Ele disse, oh, mas senhor, você canta muito bem. Ele disse, como assim eu canto bem? Eu não canto bem. Meu coração está em alegria, é por isso que eu estou cantando. Ele perguntou, o que que você está tão agradecido? Ele disse, o amor de Deus, a graça de Deus. Quando eu penso nisso, eu me encho de alegria. Então o meu cantor, o louvor sai automaticamente. E o imperador deu um cartão a ele e disse, Senhor, venha para a minha casa ao meio-dia. Eu peço para ti. E o senhor, ele nem sabe ler. Ele foi de noite para a vovó e perguntou a ela, porque a vovó sabia ler. E disse, um homem veio me dizendo que eu cantava muito bem e me convidou. E a vovó disse, nossa, ele era o rei. É o imperador James. Você não cometeu nada de errado? Ela falou, não. Eu só cantei e ele me elogiou. Eu fiquei só agradecido e estava louvando por conta disso. Mas o imperador convidou, então não tem como deixar de ir, não é? Então, realmente, mesmo que seja do interior, ele foi, se vestiu do jeito que dava e ele foi. E o imperador James estava esperando com todos os seus servos ali. E o vovô de idade, realmente, quando viu o rei James ali, o rei James foi correndo, se encontrou com o imperador, com o senhor de idade. E o vovô ficou assustado, o senhor de idade ficou assustado. E ele disse, Senhor, vovô, cante mais uma vez por mim, eu peço para você. E o senhor de idade disse, não, eu não tenho como cantar na frente do rei. E ele pediu, e ele começou a cantar na frente do rei. Dizendo que eu não invejo as pessoas do mundo e também não cobiço as pessoas desse mundo. Então eu, quando penso na graça do Senhor, o louvor realmente se enche dentro de mim. Então, o rei disse, nossa, você cantou muito bem, mas eu gostaria que você trocasse um pouco da letra. Então, mesmo que as pessoas do mundo realmente não me cobissem, o imperador James da Inglaterra, realmente ele cobiça a minha vida. Então, disse realmente que o imperador tem inveja de mim. Então,
Ele diz: Nossa, como que eu posso dizer uma coisa dessas? Mas ele pediu. E assim ele foi, trocou a letra e começou a cantar assim. E o que, que o imperador disse? Dizendo é que eu tenho realmente uma grande inveja, uma grande cobiça desse senhor de idade. Porque eu estando governando é muito difícil, tem problemas no país, coisas a se resolverem. Então, mas eu vou crer em Jesus, que o Senhor, que o vovô aqui está crendo. E assim o imperador ele se tornou, James, ele se tornou cristão. E penso eu que esse rei James, ele deve ser o mesmo aquele que traduziu a versão o King James Version da Bíblia. Mas eu lembro de eu ter lido isso antigamente. Então, realmente estar em agradecimento por conta da esperança do Senhor Deus. Então, as pessoas que receberam a bênção de Deus, como é uma grande bênção você ter recebido a salvação. Então, totalmente diferente uma pessoa que recebeu a salvação e não recebeu a salvação. É de céu e inferno. Então, Salmos 34, vamos procurar. Salmos 34, versículo 9. 34, versículo 9. Vamos ler todos juntos. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O que significa temer ao Senhor? Então você vive uma vida de servir ao Senhor. Então nada faltará para os que temem a Deus. Então quando nós exaltamos a Deus, quando nós obedecemos ao Senhor Deus, realmente sem falta o Senhor ele nos preenche em todas as coisas. Da outra vez, realmente ele já disse que ele deu o seu filho por nós, realmente sem falta. E será que ele não irá nos permitir todas o restante como o dom? Porque se ele deu o seu filho por nós, o que, que será que ele vai poupar de nos dar? Então, mas isso também não significa que ele vai simplesmente me dar tudo. Não, ele vai me dar conforme eu obedeço. O conforme eu realmente é necessário. Então, se olharmos em Salmos 17, versículo 8 também, já disse: Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo das sombras das suas asas. Então pense bem, como nós guardamos muito bem os nossos olhos, nós protegemos, não é? Porque o olho não pode estragar, não é? Não pode ter um problema. Então, mas o Senhor Deus, ele me protege como se fosse a menina do seu olho. Então vamos procurar a palavra de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Então todos vocês já sabem muito bem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 32. Versículo 10. Vamos ler todos juntos. Achou numa terra deserta, e num ermo solitário cheio de uivos, cercou, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Então, tirando o povo de Israel do deserto. Então, isso mostra a vida, realmente, da condução do Senhor Deus. Então, mostra esse povo diante do Senhor Deus. Então, as pessoas realmente estão vivendo no deserto. Tem animais. No deserto, uma vivência muito difícil. Então, é por isso que, vendo os uivos, o Senhor se encontrou com eles. Então, realmente, no deserto existem até animais selvagens. Então, realmente, de dia o Senhor ele conduz pelas nuvens, através das nuvens, de noite, através da coluna de fogo. O Senhor os protegeu, os conduziu, como se fosse a menina do seu olho.
Então isso significa que o Senhor, que Ele conduz realmente os salvos. Será que nós o fizemos somente assim? Então nós todos, realmente conforme esses olhos, realmente o Senhor Ele protege? Será que Ele vai nos proteger como? Muito mais, muito, realmente. Não é somente a minha carne, não é somente a minha própria pensamento, mas o Senhor Ele me protege, me conduz, como se fosse o olho, conforme é. Por isso que essa palavra, isso quer dizer que Ele vai me proteger de todas as maneiras, eu preciso crer. Mas se eu estou só um pouquinho difícil, e eu já começo a falar, ah, não, Deus está longe, me abandonou. Não, jamais. Então, qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, o Senhor está contigo. Então, vamos procurar a palavra de Salmos, Salmo 119. Salmo 119. Versículos 56. Versículo 56. Vamos ler todos juntos. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Então, se nós olharmos essa palavra, vamos pensar nisso de forma mais aprofundada. Então, ele diz: Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Então, tem pessoas que dizem: Ah, eu tenho isso na minha casa, eu tenho aquilo, eu tenho esses bens. Todo mundo pensa que cada um tem os seus próprios bens e herança, não é? Mas aqui o autor, Salmo 119, é uma palavra escrita por Davi. Ele diz: Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Então, o que eu guardo, o que eu faço para o Senhor é os meus bens. Então, se eu coloco uma quantidade de dinheiro realmente dentro do banco, por exemplo, isso é meu, não é? É só a minha herança. Então, na tradução em português precisamos ler esses dois versículos. Isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos, o Senhor é a minha porção. E disse que observaria as tuas palavras. Então quer dizer que essa porção, os bens, isto eu fiz, aqui se refere ao que eu guardei, o que eu trouxe, o que eu tenho. Quer dizer que é o que o Senhor ele nos permitiu. E se nós olharmos em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, também o Senhor ele já disse: Porque eu guardei a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então nós guardamos a palavra do Senhor Deus e assim vivemos diante do Senhor Deus, porque o Senhor ele assim nos guarda. Mas nós não conseguimos crer nisso. As pessoas sempre tentam viver conforme o seu próprio jeito, a sua própria maneira, pensam que a própria força vai protegê-lo. Então, mas quando nós guardamos a palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus ele nos protege. Então, vamos procurar Salmos 31. Salmos 31. Salmos 31, versículo 19. Salmos 31, versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade que guardastes para os que te temem, a qual operastes para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Então, se nós olharmos bem para essa palavra, então para todos aqueles que realmente temem, o Senhor lhe preparastes, realmente toda essa guardou a todos eles. Então quer dizer que é um pai do amor, mas também é um pai severo. Se você cometer um erro, ele vai te bater, ele vai te castigar com certeza. Então uma pessoa que realmente serve ao Senhor Deus, ele teme a Deus. Então o Senhor ele está dizendo sobre a graça que ele já amontoou, não é? Que o Senhor ele quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem. Então, o Senhor está guardando essa imensa graça realmente
em montões para dar para aqueles que o temem. E é somente guardando? Não, ele deseja dar para todos aqueles que o temem. Então, a graça que o Senhor ele ajuntou por nós. Então, para permitir essa graça por nós. Então, a graça imensa que nós recebemos. Então, realmente são aqueles que creem no Senhor. Então, o Senhor, ele é o nosso refúgio. Quando nós estamos nessa dificuldade, nós precisamos depender diante do Senhor Deus. Então, todos aqueles que buscam o refúgio no Senhor, quer dizer que o Senhor, ele guarda, o Senhor vai permitindo de pouco a pouco essa graça que é necessária para nós. É uma graça abundante que nós temos diante do Senhor Deus. Então, se nós cometemos algum erro, pode ser que nós não tenhamos como receber essa imensa bênção do Senhor Deus. Então, essa graça que o Senhor Deus ele ajuntou por nós. Então, nós iremos receber diante do Senhor Deus. Vamos procurar a palavra do Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, palavra de Hebreus capítulo 13. Versículos 5 e 6. Vamos ler todos juntos. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com os que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, quando eu vejo essa palavra, há muito tempo atrás, então eu podia estar em grande choque. Então, o Senhor ele disse para não amar o dinheiro, para se contentar com o que tens. Então, realmente, em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8, diz que nós viemos realmente sem nada. Então, é por isso que nós precisamos nos contentar com o que nós temos para comer e vestir. Então, porque isso foi o que o Senhor Deus ele me deu, e eu preciso me contentar com isso. Então, eu dizer que eu amo o dinheiro, quer dizer que eu estar apegado ao dinheiro, então juntando muito dinheiro, então pensando que isso vai me proteger, acreditando que isso vai me trazer a felicidade, como se ele vai manter o meu futuro. Será que isso é crer ao Senhor Deus ou confiar no dinheiro? Então, o Senhor Deus, ele diz para nós não amarmos o dinheiro, porque o amar o dinheiro, você se apega, se prende ali. Ele disse, para contentando-vos com os que tendes. Porque é algo que o Senhor Deus ele me deu, eu preciso me contentar com isso. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor ele não nos abandona, ele não vai partir de nós. E qual é a preocupação que eu tenho? Seja rico ou pobre. Então o Senhor Jesus está dentro de mim. Então somente por um só Senhor eu estou em satisfação. Então, se o Senhor está comigo, eu estou satisfeito. Então, realmente, o apóstolo Paulo, ele passou por diversas dificuldades, fome, realmente sede, frio, foi aprisionado, torturado. Então, ele ficou a noite toda orando diante do Senhor Deus. Porque os outros, ele antes era aquele que perseguia os cristãos, mas agora os outros estão perseguindo a vida dele. Então, realmente, ele realmente foi torturado e foi aprisionado. Mas o que aconteceu naquela noite? A porta do cárcere foi aberta e o carcereiro e toda a sua família recebeu a salvação. Então, quando o Senhor ele está junto conosco, é isso que nos é somente já necessário, que nós devemos nos contentar. Porque o Senhor ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Porque o Senhor ele está conosco, ele nos prometeu que estará conosco para sempre. Então, se eu tenho somente um pouco de dificuldade, olhem para o povo de Israel quando estavam no deserto. Na dificuldade, eles falaram: Nossa, você nos tirou dali para morrer. Quando eu estava como escravo no deserto, eu tinha pelo menos comida, eu tinha carne, eu tinha isso, aquilo, eu podia comer alho, por exemplo, mas agora aqui eu não tenho nada.
Então, o Senhor, mas está conduzindo todos os dias com o tornado de fogo, nuvens, permitindo maná, alimentando, dando até codorna, água para eles. Mas eles estão reclamando, dizendo: vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. Então pensem bem, realmente todos aqueles que queriam retornar para o Egito, nenhum deles retornou, todos eles morreram. Porque no deserto tinha o Mar Vermelho. No Mar Vermelho eles passaram pelo milagre de Deus, mas tentar retornar é possível? Não é impossível. Então todas as pessoas que realmente nasceram no deserto, todas as pessoas que nasceram de novo, e que assim puderam entrar em Canaã, no reino dos céus. Então o Senhor já disse que Ele não nos abandonará. E é por isso que nós dizemos, realmente, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer um homem. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer um homem. Então, quando eu faço esses testemunhos também diante do Senhor Deus, então eu antigamente não tinha nem mochila, eu levava somente a minha Bíblia para evangelizar. Eu chorava bastante. Então, realmente, eu não lembrava nem aonde eu ia dormir, mas eu ia de vários lugares para evangelizar, de lá para cá. Então, antes tínhamos uma pequena igreja que nós construímos com tijolos, só de tijolos, e tinha um quarto bem pequeno na casa de um irmão, e eu pegava emprestado aquele quarto para dormir ali, e comer e sobreviver, e também pregar o evangelho por lá. Então, mas o Brethren Church, que está na Inglaterra, vocês sabem muito bem que eles são a igreja realmente de irmãos, e dentre eles existem muitos salvos também. E tinha um irmão fulano de tal chamado Park, que ele era do Brethren Church, que ele era o representante do Brethren Church na Coreia. Eu conheço um pouco deles, e ele veio para conversar comigo. E esse irmão Park, ele trouxe um missionário inglês para conversar comigo. E ele trouxe o missionário inglês, e o missionário inglês disse: pastor, você veio, se dedicou bastante, não é? Mas eu vim aqui para te ajudá-lo. Então ele disse: eu vou te dar a oportunidade de você ter um sponsor de um empresário ou de empreendedor na Inglaterra. Então, por exemplo, um empresário realmente da Inglaterra iria me dar o suporte financeiro de todas as maneiras para que eu pudesse pregar o evangelho. O que será que eu deveria ter feito, pessoal? Pense bem. Será que eu deveria ter aceito? Não. Sem nem pensar duas vezes, eu disse para eles: eu não preciso de sponsor, eu não preciso de patrocinador. Eu estou bem. Então, quando ele disse sobre sponsor, duas coisas me preocuparam naquele exato momento. Então, primeiro, realmente no meio da dificuldade, realmente eu tenho os irmãos e irmãs que estão me ajudando. Mas se um rico da Inglaterra me ajudar, ele me enviar o dinheiro, não tem mais ninguém, não tem mais por que ninguém me ajudar. E eu pensei, realmente, isso é um grande problema. Não tem como ser assim. Então, o Senhor, Ele está me treinando agora. Eu estou sendo treinado pelo Senhor Deus. Então, mas se alguém está dizendo que vai realmente se encarregar da minha vida, não é Deus que está me ajudando, é um homem que está me ajudando agora. Eu não tenho nem o que pensar. Não é assim. Então, Senhor, não me falta nada. Eu não preciso de um sponsor. Então, eu me recusei todas essas coisas. E assim pedimos um jajangmyeon, 3 tigelas, e nós comemos todos juntos. E ali era onde tinha uma estação de trem. E eu comprei 2 tickets de trem e dei para eles dizendo: vão com cuidado. Então aquele irmão Park, ele veio para ajudar.
Então, mas depois ele ficou realmente muito triste, porque ele disse que ele queria vir ajudar, mas não foi possível. Então, realmente, naquele tempo eu pude dizer: nossa, eu venci, eu fiquei alegre comigo mesmo. Então, isso não é uma história que eu inventei. Então, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, quer dizer que se eu vivo para o Senhor vai se encarregar de todas as minhas coisas. Não tem por que uma outra pessoa querer se encarregar por mim. Então, o que quer que seja, realmente Elias, por exemplo, quando ele estava realmente é, no meio da dificuldade, sendo perseguido, de noite e de dia, realmente os corvos trouxeram comida para ele. Carne e pães para ele comer. Mas a água do riacho começou a acabar e ele não tinha nem mais o que beber também. Então, mas partindo dali, ele foi para um lugar em Israel. Então, uma é, viúva naquele tempo estava realmente recolhendo alguns galhos e Elias perguntou para ela: realmente, você tem o que de comer? E ela disse: não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo para fazer um pão. Porque eu tenho um filho, nós queremos fazer um pequeno pão, comer um bolo e morremos. E o que Elias realmente disse? Ele disse: faça um pão, um bolo primeiro para mim e depois para vocês. E ela disse: nossa, olha, eu estou recolhendo galhos aqui. Eu estou preparada para morrer com meu filho, mas você está me pedindo um bolo? Então, mas o que Elias disse para ela? Que não vai faltar farinha a ela, não vai faltar óleo para ela, até que acabe a fome, a seca naquela terra, se ela assim o fizesse. E assim foi feito. Quer dizer que se eu faço isso para o Senhor, ele me ajuda. Pense bem, mesmo que o homem não me ajude, o Senhor ele envia corvos para me ajudar. Será que ele vai me deixar morrer? Será que eu vivo para o Senhor e o Senhor ele deixa eu morrer? Não. Então, quando eu estava sozinho indo evangelizar, então eu me sofri bastante, mas não morri. Eu chorei bastante, passei por várias fomes, mas é um grande agradecimento a Deus. Que esse foi o treinamento de Deus. Isso não foi algo que alguém me ordenou ou mandou eu fazer isso. Que o Senhor é o meu ajudador. Então, vamos procurar mais uma vez na Bíblia. Vamos procurar Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, o Senhor ele está dizendo, realmente, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Então, se eu disser, Senhor, eu vou morrer ao seu lado. Então, em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz que ele conhece aqueles que creem no Senhor. Então, realmente, o Senhor já disse que se torna o nosso Deus. Ele disse que irá nos fortalecer. Ele irá nos ajudar, nos sustentar. Quer dizer que é para não se assustarem, não temerem. O nosso Senhor, realmente que permanece conosco.
realmente é o nosso ajudador, é o nosso responsável, é aquele que nos alimenta. Realmente ele irá nos conduzir. Então, isso é a vivência dentro do Senhor. Então, nós vivemos dentro dessa promessa de Deus. Então, quando eu creio nessa promessa, tudo acontece conforme é a promessa. Se eu desconfiar, tudo vai ser realmente fora da relação com Deus. Então, agora, realmente nós precisamos pensar: se eu vivo diante do Senhor Deus, realmente desconfiando, isso é desconfiança diante do Senhor Deus, isso não está certo. Porque depois, chegar no momento, quando o Senhor ele assoprar, tudo vai desaparecer. Então, o povo, realmente voltando da Babilônia, eles não construíram realmente as suas casas, mas construindo o seu templo do Senhor. Mas o que era para ofertar para o templo do Senhor, eles tentaram esconder. E o que o Senhor disse? Vai assoprar e tudo vai desaparecer. Então, se eu utilizo os meus métodos, as minhas coisas, o Senhor ele vai assoprar e tudo vai desaparecer. Então, as pessoas do mundo, o Senhor Deus, ele simplesmente os deixa. Como é que você quer que você viva? Realmente, o Senhor ele deixa o pecador ir para a perdição eterna. Então, mas nós cristãos que recebemos a salvação, realmente nós recebemos essa graça do Senhor Deus, ele nos conduz. Então, realmente tudo que nós temos, se ele soprar, vai desaparecer. Então, se nós olharmos em Provérbios capítulo 23, já disse para não se esforçar para juntar riquezas. Então, por que vocês estão fixando em algo tão em vão? Porque os bens eles criarão asas, irão voar como a águia. Então, não tente ajuntar riquezas. Então, senão ele vai criar asas e vai sair voando. Então, eu não vou deixar ele sair voando, então eu vou comprar um imóvel. Então, já que é imóvel, eu vou ali prender no chão, vou gastar meu dinheiro com imóveis? Não, então você que vai sair voando, então. Então, o Senhor Deus vai te levar. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente que está dentro da promessa do Senhor Deus, realmente quando nós vivemos dentro da bênção do Senhor Deus, realmente nós sabemos que isso é uma desconfiança. Então, tudo precisa ser baseado na fé para que tudo aconteça na fé. Então, se nós vivemos no Senhor Deus, para a vontade do Senhor Deus, esse tempo também não é muito longo. Realmente logo irá acabar. Como é que nós vivemos diante do Senhor Deus? Tudo vai ser calculado. Se nós vivemos para a glória do Senhor Deus, se vivemos pela vontade do Senhor Deus. Então, hoje também eu estava pregando e o tempo já passou demasiado. Vamos orar e vamos terminar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos desse tempo precioso que o Senhor Deus permitiu para nós. Dentre tantas pessoas deste mundo, o Senhor Deus nos salvou, nos discerniu, nos permitiu para que pudéssemos estar dentro da igreja, corpo de Cristo, onde o Senhor opera. Senhor, através da sua santa vontade, por favor, permita para que nós possamos viver obedecendo à sua vontade, que nós possamos estar dentro do Senhor e o Senhor dentro de nós. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver para a sua glória, para a sua vontade. Senhor, que através da palavra, pelo poder e a condução do Espírito Santo, o Senhor Deus possa nos proteger e nos conduzir. Por favor, nos protege e nos conduza, porque logo, em alguns dias, o nosso retiro de outono está para acontecer. Que o Senhor permita para que muitos espíritos possam receber a salvação para glorificarmos a Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.